Olá, queridos irmãos, paz do Senhor, eu sou o pastor Wesley Crey e mais uma oportunidade estamos aqui para estudar um pouco mais da palavra do Senhor nosso Deus em nossa escola bíblica dominical. Hoje nós iremos estudar a lição de número 5 e você é o nosso convidado para estar nos acompanhando e também estar ouvindo aí a explicação da lição que no próximo domingo você vai estar ministrando para os alunos da EBD. Antes de nós iniciarmos, eu quero convidar você para fazermos uma oração. Onde você estiver neste momento, eu quero que você ore ao Senhor juntamente comigo. Pai Celestial, em teu nome nós estamos em tua presença, Senhor. Rogamos a bênção do Senhor, esteja, ó Deus querido, em nosso lado, nos ajudando, ilumine o nosso entendimento, dando-nos a compreensão necessária para expor a tua palavra, para explicar a tua palavra. Que cada professor, que cada aluno da escola bíblica dominical possa ser um instrumento, Senhor, ser usados pelo Senhor para a edificação de cada um deles. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, queridos, se você já é seguidor do canal da Assembleia de Deus, sede em Ipatinga, Deus abençoe. Mas se você ainda não segue o canal, passa a ser um seguidor, vai lá, comente também, você vai estar nos ajudando a propagar um pouco mais a respeito desse trabalho tão edificante que é fazer as aulas aqui da Escola Bíblica Dominical. Muito bem, hoje nós iremos estudar com vocês a lição de número 5, falando sobre as promessas de Deus, né, durante todo esse trimestre, e aonde o nosso pastor Elinaldo Renovato está trazendo então sobre essa temática. E acerca das promessas de Deus, é preciso que nós venhamos confiar, viver as bênçãos do Senhor, porque realmente Deus ele é fiel a tudo aquilo que ele prometeu. Basta simplesmente confiarmos, acreditar, e assim seremos alcançados pelo favor de Deus. Muito bem, a nossa lição de hoje, ela traz um tema muito importante. Hoje nós iremos falar a lição de número 5, falando sobre a promessa de salvação. A figura, ela já transmite uma ideia, né, da vida, da morte de Cristo no Calvário, aonde nós conhecemos muito bem a história que o nosso Cristo, ele se deu a si mesmo pelos nossos pecados, como escreveu o apóstolo Paulo aos irmãos Gálatas. Muito bem, hoje então, estudando sobre a lição de número 5, nós temos aqui algo interessante para conversar com vocês e vamos falar então com base em um texto que está no Evangelho de João, no capítulo de número 3, versículo 14 ao versículo de número 21. Esta é a leitura bíblica em classe, onde você vai estar lendo com os seus alunos na classe, né? E você vai estar aí tomando por base todo o contexto, onde estará embasado o assunto que iremos abordar. Vejam só o que diz o texto. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho amado ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crer nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz para que as suas obras não resplandeçam ou sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Muito bem, o texto que nós acabamos de ler é a nossa leitura bíblica em classe, né? Que nós fazemos sempre antes de entrarmos na introdução
da nossa lição da Escola Bíblica Dominical. Muito bem, olha só, nós queremos então abordar com vocês alguns objetivos dessa lição. Pastor, qual será o objetivo dessa lição neste domingo? Primeiro momento, explicar biblicamente a promessa da salvação. Observe bem, o primeiro objetivo dessa lição, quando você está abordando com os alunos, é explicar de forma muito clara para eles a respeito da promessa da salvação. Em segundo lugar, nós temos como objetivo dessa lição mostrar a natureza da promessa da salvação. E em terceiro lugar, refletir a respeito da importância da promessa da salvação e a perseverança nela. Então, esses três objetivos devem nortear, então, toda a sua ministração na escola bíblica dominical. Então, que você possa levar os alunos a compreender que cada estudante da escola bíblica dominical possa compreender esses objetivos e quando chegar então aí na conclusão, nós teremos então um bom ou um ótimo proveito da nossa escola bíblica dominical. Muito bem, prosseguindo aqui, nós iremos então neste momento dar mais um passo com os nossos slides e eu quero trazer então a atenção para você que nós queremos observar aqui o esboço da nossa lição. Vejam só, em primeiro momento vamos falar sobre a introdução da nossa lição. No ponto 2, falaremos sobre a promessa da salvação. No ponto de número 2, falaremos sobre a natureza da promessa de salvação. No ponto de número 3, a promessa e perseverança na salvação. E depois nós seguiremos então para a conclusão da nossa lição. Vamos então abordar neste momento já a nossa introdução a respeito desse assunto. A salvação é um dos mais importantes temas das páginas da Bíblia, pois é a principal promessa de Deus para a humanidade. É exatamente isso que nos mostra o Evangelho de João, no capítulo de número 3, em que estudaremos a promessa da salvação, sua natureza e também a sua perseverança. Queridos, a promessa de Deus sobre a salvação é a maior promessa que todo ser humano poderia receber. Diante da realidade do pecado, a partir da queda do homem no Éden, todos os homens passaram a carregar a marca da desobediência. Ou seja, o apóstolo Paulo, ao tratar sobre isso, ele aborda de uma forma muito singular a respeito da realidade do pecado. E eu gosto da escrita de Paulo aos irmãos romanos, ou à igreja que estava em Roma, porque ele trata, através desse tratado teológico que é a carta de Paulo aos Romanos, ele mostra a pecaminosidade dos homens de forma muito clara. Vejam só, o texto de Romanos, capítulo de número 3 e o versículo de número 9, é uma exposição do que Paulo diz a respeito do que realmente era o estado do homem a partir de então do pecado sobre eles. Vamos ler o texto de Romanos, capítulo de número 3 e versículo de número 9, só para vocês compreenderem a visão do apóstolo Paulo a respeito da situação dos homens. Vejam só, pois que somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma, pois já dantes demonstramos que tanto os judeus como gregos, olha só, todos estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há um justo, nem um sequer. Observe que esta é a visão de Paulo a respeito do estado dos homens no pecado. Paulo continua dizendo sobre isso, é interessante, porque quando ele continua sua carta, no capítulo de número 3 e o versículo de número 23 da carta aos Romanos, ele diz um texto que é muito citado por nós, porque o texto de Romanos, capítulo 3, e o versículo de número 23 diz justamente assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Esta é a mais pura realidade. E é por isso que a dádiva, a promessa da salvação, é a maior promessa
que qualquer ser humano pode receber da parte do Senhor. Ele continua falando sobre a realidade do pecado, sobre o ser humano, no capítulo de número 5 da sua carta aos Romanos e no versículo de número 12, ele escreveu algo muito importante também. Olha só o que disse Paulo. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, e por isso que todos pecaram. A morte, ela serve justamente para confirmar a evidência, a existência, o domínio do pecado sobre os homens. E é por isso que a morte passou a todos os homens e por isso todos pecaram. Então, para resolver a situação da pecaminosidade dos homens, o que é que vai acontecer? Deus vai demonstrar a sua provisão em favor de toda a humanidade. Uma vítima, um animal inocente seria imolado lá no Éden, justamente para quê? Em favor do homem culpado. Esse animal que seria imolado ali, derramando o sangue daquele animal, apontava justamente para o sacrifício de Cristo que viria a acontecer mais tarde, e em Gênesis capítulo 3, versículo 15, diz que justamente viria a semente da mulher. E esse que seria a semente da mulher viria para esmagar a cabeça da serpente. Quando falamos sobre isso, Deus então proclamou a grande promessa da salvação do homem caído no cenário da queda, justamente no Éden, quando o homem pecou contra Deus. Observando então já a nossa introdução, essa abordagem sobre a realidade do pecado do homem, eu quero convidar você então para a gente já caminharmos para o primeiro ponto da nossa lição. A promessa da salvação, essa é a nossa abordagem. O primeiro subponto diz o seguinte: uma maravilhosa salvação. Essa maravilhosa salvação, nós temos como base, a exemplo, aqui, o Números, capítulo de número 21, versículo 4 ao versículo 9, que trata de um ato simbólico, em que a cura física seria uma realidade para quem olhasse para a serpente de bronze no deserto. Aqui está uma providência de Deus, ou seja, a providência divina, ela começa a se manifestar através dessa obra salvífica demonstrada já desde o Antigo Testamento. Isso nós chamamos de proto-evangelho, ou seja, o que está no livro do Gênesis, no capítulo 3, versículo 15, já era uma demonstração da providência divina em favor do ser humano. Então, o primeiro vislumbre da salvação que seria concedida a todos os homens, aos homens que pecaram, aos homens que estavam subjugados debaixo do peso do pecado, já no livro do Gênesis, já sinalizava do que viria a acontecer no cumprimento das profecias e da vontade e a justiça de Deus. Algumas pessoas chamam isso aqui do que aconteceu em Números, aonde está aí na sua lição, de justamente dos milagres do pré-calvário. O texto diz, no livro de Números, que a serpente de bronze, depois daquela praga onde serpentes ardentes, como diz o texto, elas começavam a ferir, a picar aquelas pessoas. Então Deus direciona ao seu servo e a ordem foi dada para que uma serpente de bronze fosse erguida no acampamento acima de uma maneira que as pessoas pudessem vê-la. Qualquer pessoa, independente da localidade, poderia enxergar aquela serpente que sobressaía no acampamento. E eu gostei desse texto aqui, dessa expressão, porque já nos mostra a possibilidade concedida por Deus, cedendo a oportunidade
a todas as pessoas que possam olhar para ele, que decidem realmente pela força, pela ação do Espírito Santo, olhar para o Cristo que seria suspenso entre céu e terra no alto do Calvário. Quando eu olho para esse texto, é interessante porque, mais uma questão, e semelhantemente a isso, o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário proporciona a redenção para a alma carente de salvação, conforme está escrito no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 14 e versículo de número 15. É interessante que a salvação seria cedida aos homens que olhassem para a serpente de bronze do deserto. Assim também, todo ser humano que se volta para Cristo no Calvário, para o seu sacrifício realizado, esses homens envoltos no arrependimento, na renúncia, eles alcançarão a bendita promessa do Senhor Jesus, do nosso Deus, do texto sagrado para a vida de todas as pessoas. Outra coisa interessante também é que essa preciosa promessa, ela traz duas realidades. Primeira realidade, quem crê não será condenado. Então, a pessoa não será condenada se ela crê. Isso está conforme João capítulo 3 e versículo de número 18. A segunda realidade do texto é justamente esta. Olhe bem o que diz. Quem não crê já está condenado. O texto é muito claro em dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. Aqueles que se aproximam do Senhor, aqueles que buscam ao Senhor, é necessário que essas pessoas creiam, acreditem. Isso é fundamental. Por isso o escritor da carta aos Hebreus, ele fala justamente sobre a fé, que é o firme fundamento de coisas que você talvez não consegue enxergar com seus olhos, mas você consegue confiar e ver como que vendo o invisível. Abraão foi isso. Abraão recebe a ordem de Deus, ele deveria sair da sua terra, do meio da sua parentela, e ele iria para uma terra que Deus lhe mostraria. E o autor bíblico diz que Abraão saiu enxergando, vendo o invisível. Essas coisas são maravilhosas. Isso só pode acontecer pela ação de Deus, pela bondade, pelo poder do Espírito. Olhe bem, o segundo subponto que temos é sobre a obra de salvação. Sobre a obra de salvação que nós queremos apresentar a vocês neste momento, fala que o Evangelho de João, ele nos mostra que a obra de salvação é uma providência de Deus para salvar o ser humano de uma condenação eterna. E é interessante porque nós temos mais algo aqui. Olhe bem, a palavra salvação, ela vem do grego soteria, que traz o sentido de livramento de perigo, de ameaça, conforme Lucas 1, 69 e 71, também no sentido de salvação no termo saúde, conforme Atos capítulo 27 e versículo 34, também no sentido de livramento da prisão, conforme Filipenses capítulo 1 e o versículo de número 19. Olha só, Eurico Bergenstein, certa vez, um homem que foi muito dedicado às sagradas letras, às sagradas escrituras, ele era apegado à escola bíblica dominical. Ele escreveu cerca de 35 comentários para a escola bíblica dominical e escreveu também 5 livros de ensino teológicos. Depois eles pegaram todos esses livros, uniram esses livros e criaram a teologia sistemática que nós conhecemos com o título Introdução à Teologia Sistemática. Ele faz justamente esta abordagem a respeito do sentido, do significado da palavra salvação, e para ele a salvação, em primeiro lugar, trazia o sentido justamente de livrar-se, escapar, também no sentido de restaurar, ou seja, aquilo ou o que a queda causou.
tudo que a queda causou, todo o processo da queda, a obra de salvação, ela veio para restaurar. No jardim do Éden, o homem prostrou-se, caiu em ato de desobediência e foi preciso ser expulso do jardim do Éden. No jardim do Getsêmani, por meio da bendita obra que o Senhor iria fazer, ele se prostra, mas rogando ao Pai: se possível, passa de mim esse cálice, todavia não faça a minha vontade, mas a tua. E ali ele não se prostra como um derrotado, mas sim, ele se entrega ao propósito da eternidade e ele se dá, ele se deu, assim como disse mais uma vez, eu repito, o apóstolo Paulo aos irmãos Gálatas, no capítulo 1 e versículo de número 4. Ele mesmo se deu a si mesmo pelos nossos pecados. Ó bendita salvação! Que você possa, professor da escola bíblica dominical, levar essa verdade ao coração dos seus alunos com muita confiança, com muita graça. Não se perca diante do que está acontecendo à sua volta, das teologias que hoje se apresentam, das teologias liberais que estão aí, tentando empurrar a porta das nossas igrejas e deturpar o verdadeiro evangelho. Nós ainda cremos no favor de Deus. Nós ainda acreditamos no favor de Deus que concedeu-nos, por meio da obra de salvação, a possibilidade de escaparmos dessa condenação, desse livramento proposto pelo sacrifício do Senhor nosso Cristo. E assim também isso nos leva a ter essa profunda segurança de que todo ato da queda, nós acreditamos que no sacrifício de Cristo Jesus, assim a restauração necessária e completa, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ainda prosseguindo, vamos agora trabalhar com mais um texto aqui, porque neste momento eu quero falar também sobre o livramento do dilúvio, que é também mais um texto de Hebreus capítulo 11 e versículo 7, que traz o sentido também da expressão salvação. Estão lembrados dessa passagem? Os homens estavam ali, o dilúvio viria sobre a terra, porém eles não creram, eles não acreditaram, mas porém Noé, a sua família, entraram para dentro da arca, e de dentro da arca toda destruição acontecia à sua volta, mas eles estavam salvos das águas do dilúvio. Aqueles que acreditam na obra da salvação, aqueles que creem na promessa da salvação, estão também inseridos na arca, que é Cristo e que tem providenciado a libertação e o livramento para todos nós.